Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, sou aluna do curso de Ciências da Computação da USP de São Carlos e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é muito conhecido na área da programação, mas não suficientemente reconhecido. Ada Lovelace. Quem é e como ela superou as barreiras impostas pela sociedade sendo uma mulher no mundo dos homens? Augusta Ada Byron King era filha de Lord Byron e de Lady Byron, um casal de completos opostos. Ninguém imaginava que poderiam dar certo, e realmente não deram. Lord Byron era um poeta famoso da época. Ele era famoso inclusive pelas fofocas e pelo seu espírito livre, enquanto a mãe de Ada, Annabella, era o completo oposto. Ela era uma matemática, era reservada, não gostava desse tipo de fofocas e de ser falada. Ela era muito lógica e prática. Não demorou muito para que eles terminassem. Isso aconteceu 5 semanas após o nascimento de Ada. O pai deixou ela e a mãe, e Ada nunca viu seu pai. E esse abandono fez com que a mãe de Ada não medisse esforços para manter a Ada muito longe do que era o pai dela, muito longe dos passos do pai dela. Para manter a filha longe dos passos do pai, a mãe de Ada fez com que ela desde cedo começasse os estudos para matemática. A mãe queria que ela realmente gostasse de matemática e seguisse os seus passos. Então, como elas tinham uma condição financeira muito boa, ela contratou os melhores tutores da época. Os tutores de Ada eram nada mais nada menos que Augustus de Morgan e Mary Somerville. E embora Ada tivesse essa condição financeira abastada, a infância dela não foi nada fácil. Isso porque, além de não ter o pai presente, a mãe dela também não era muito presente. Ela tinha essa questão com a matemática, de ensinar matemática para a filha, mas ela era muito rígida e era muito fria, então ela era distante emocionalmente. E além de tudo, Ada teve muitas doenças ao longo de sua vida. Aos 12 anos, ela estava de cama de uma doença e mesmo assim o que ela pensava era matemática, porque os esforços da mãe dela deram certo e Ada realmente gostava muito da matemática. Ela queria voar, então ela começou a pensar em projetos, enquanto doente, que pudessem fazê-la voar. Ela estudou durante muito tempo a anatomia dos pássaros e como ela podia fazer isso acontecer. Então isso já mostra que a Ada, desde muito nova, ela tinha uma mente muito à frente de seu tempo, pensando em projetos que eram muito à frente do que o que ela deveria estar pensando. Mary Somerville era outra tutora dela, que era uma mulher, inclusive, e ela levou a Ada para conhecer Charles Babbage numa exposição de uma máquina que era a máquina diferencial. Ada, assim que viu a máquina diferencial, soube que Babbage era fenomenal e ela queria trabalhar com ele e queria muito trabalhar com a máquina. Ela realmente ficou muito interessada nesse projeto de Charles. E com isso, trocando cartas, eles começaram a ser uma dupla de trabalho. Então, durante muito tempo de sua vida, Ada dedicou ao trabalho com Charles Babbage. Infelizmente, a ideia da máquina diferencial não foi para frente, mas isso porque Charles Babbage tinha uma ideia ainda mais ambiciosa, que era a máquina analítica. A máquina analítica, ela consiste em uma máquina que faz uma conta com base numa escolha, usando os princípios de Field's. É uma máquina super complexa e nada que tinha sido pensado antes. Inclusive, essa máquina, elas têm os principais princípios lógicos de um computador moderno. Então, há muito tempo atrás, por volta de 1800, Charles Babbage já tinha pensado numa máquina que é praticamente o nosso computador moderno. Ada, assim, obviamente, ficou muito interessada nessa ideia da máquina analítica e ela começou a estudar muito sobre a máquina, muito mesmo. Ela via coisas que a máquina podia fazer muito além do que Charles Babbage via. Então, onde Charles via somente números, ele via como uma calculadora, Ada via como muito mais que isso. Ela via como uma oportunidade de representar e de fazer qualquer coisa, porque o mundo é composto por matemática. Como ela era uma matemática, ela via o mundo assim. Então, uma das coisas que ela pensou para essa máquina seria a possibilidade de fazer música. Isso
Charles Babbage jamais teria pensado. Ele pensava somente nessa aplicação dos números, da calculadora. E Ada, ela via um futuro muito mais à frente. Ada, ela via o que o computador é hoje. E isso há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, ela não foi reconhecida e ela era vista somente como uma aluna. Afinal, Babbage era seu tutor. Ela era quem seguia. Mas ela tinha muito a acrescentar no trabalho de Babbage. Como eu disse, ela via muito além de onde Babbage via. Ela via o verdadeiro potencial da máquina. Naquela época, era incomum que mulheres escrevessem artigos científicos. Então, Ada tinha medo de escrever sobre a máquina analítica e ser rejeitada pela academia científica. Foi quando surgiu uma oportunidade. Luigi Frederick é um engenheiro militar e ele escreveu sobre um artigo sobre a máquina analítica que era de uma palestra que ele tinha atendido. E com isso, era muito comum que traduzissem esses artigos. E Ada tinha esse lado do pai. Ada era muito boa de escrita e ela conseguia traduzir artigos que tinham matérias muito específicas de uma forma que qualquer pessoa conseguisse entender. Então ela era muito prática na escrita e ela gostava de fazer isso, ela tinha realmente um talento para isso. Então ela se viu na oportunidade de traduzir esse artigo. Foi quando Babbage, ele leu esse artigo e ele falou para ela para que ela tentasse complementar as ideias do autor, porque ela tinha muito a acrescentar sobre aquela máquina. Então, ela foi atrás disso, ela levou muito a sério o que Babbage falou. E naquela época, era muito comum escrever notas de rodapé quando a pessoa traduzia o artigo de modo a complementar. E foi isso que Charles Babbage influenciou a Ada a fazer. Só que ele não imaginou que ela ia levar isso tão à frente que o artigo original, ele era 3 vezes menor do que o artigo que Ada escreveu. Ou seja, Ada escreveu 2 vezes o tamanho do artigo de notas dela. E, inclusive, muito do que a gente conhece hoje sobre a máquina analítica é por conta do trabalho de Ada, porque Charles Babbage não escrevia muito sobre. E Ada, ela via muito além. Como eu disse várias vezes, esse foi o maior feito de Ada, de ver oportunidade onde ninguém mais via. Então ela realmente tinha uma mente muito, muito à frente de seu tempo, 100 anos, 200 anos à frente de seu tempo. Bom, a nota mais famosa das que Ada escreveu foi a nota G, que nada mais, nada menos que o primeiro algoritmo já publicado foi essa nota. E foi publicado por uma mulher, foi publicado por Ada Lovelace. Ela foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo. E esse algoritmo, ele era capaz de calcular a sequência de Bernoulli. Era quase que como uma receita, passo a passo, que a máquina pudesse ler. Charles Babbage, quando chegou a ler as notas que Ada tinha escrito, inclusive essa aplicação prática, ele ficou incrédulo com, primeiro, o potencial de Ada, mas principalmente com o potencial de sua máquina. Ele diz que cada vez que ele lia, ele ficava mais surpreso com o que a máquina era capaz e que se arrependia de não ter percebido isso antes, inclusive de não ter ouvido a sua estudante antes, porque essas aplicações eram muito maiores do que ele esperava e eram certamente muito interessantes. Charles Babbage, ele chegou a comentar com Faraday, seu amigo, que Ada tinha intelecto masculino. Então é isso, né? Dá pra ver que Ada realmente, ela era diferente das outras pessoas, ela ia muito atrás de tudo e ainda assim ela tinha, de certa forma, seus esforços meio que não muito valorizados. Era sempre, nossa, se ela fosse homem, ela conseguiria chegar lá, conseguiria não sei o quê. Então, como nem tudo são flores, a máquina analítica acabou não indo para frente. Isso porque Charles Babbage já tinha conseguido o dinheiro do governo para fazer aquela máquina de antes, a máquina diferencial. E ele não entregou nada, ele não terminou. Então, o governo, ele via como um desperdício de dinheiro. Então, ele já via Babbage como um desperdício.
E a Ada, ela gostava muito do trabalho, ela queria muito, e como era muito provável que Babbage não conseguisse o dinheiro de novo, porque a máquina era enorme. Eu não sei se eu comentei isso, mas a máquina analítica, ela ia precisar de um espaço gigante para estar. E ela era muito mais complexa, muito maior do que a máquina diferencial. Então ela ia precisar de muito mais dinheiro. E a Ada, sabendo que provavelmente Babbage não ia conseguir o dinheiro por conta que ele já não tinha entregado a máquina diferencial, ela tentou escrever uma carta para ele falando dela subir à frente do projeto de alguma forma. E ela escreveu bem grande e falou que aconselhava ele a aceitar. Só que ele disse um não bem grande na cara dela, porque como ela era mulher, se ele não tinha conseguido o dinheiro, obviamente ela não ia conseguir levar o projeto pra frente, enfim. Então, uma das pessoas que valorizava o trabalho dela, no final, não valorizava tanto assim. Então, ficou por isso. Ada, ela acabou prevendo o futuro. Então, ela antecipou uma coisa que se fundamentou muitos anos após. E cabe a gente pensar se ela tivesse tido o trabalho valorizado e se essa máquina realmente tivesse sido construída, a que ponto de evolução na tecnologia nós teríamos hoje? Porque o computador, que quando Ada teve seu trabalho reconhecido, foi trabalho de base de Alan Turing. Então, quando ele começou a criar o que a gente conhece como computador moderno, foi 100 anos depois de Ada. Então, assim, além de que ela teve um trabalho 100 anos depois, reconhecido de fato, o que ela sabia que ia acontecer, inclusive, porque Ada, ela era muito confiante. Ela falava que ela tinha um cérebro que era diferente de mero mortal, e que o tempo ia mostrar isso. Realmente o tempo mostrou 100 anos depois. Mas o que fica se 100 anos depois aconteceu algo que Ada 100 anos antes já tinha pensado, se naquela época ela tivesse conseguido, se naquela época ela tivesse tido o apoio e o reconhecimento, onde nós estaríamos agora? Fica uma reflexão. Bom, infelizmente, a história de Ada Lovelace não é uma história que acaba com um final feliz, onde a pessoa é reconhecida, ou onde pelo menos ela tem um final feliz sem reconhecimento. O final dela foi bem triste, ela morreu sozinha. A sua mãe, ela até estava com ela, só que continuava fria. E o marido acabou deixando ela, abandonou ela quando ela estava quase morrendo. Ela tinha uma condição que era câncer de útero, e naquela época a medicina era quase que uma arte, não uma ciência. Então, quando descobriram o que ela tinha, já era muito tarde, não tinha o que fazer. E ela ficava em casa, agoniando de dor. Ela tinha esse problema e era muito triste saber que ela não tinha o que fazer. Então, o final da vida dela foi muito triste. Ela teve a vida do início ao fim, marcada por inúmeras doenças, e teve a vida ceifada por conta de uma. Apesar de ter falecido aos 36 anos, Ada tem uma história eterna. Ada é eterna. E ela é eterna na ciência, graças a Alan Turing, como eu disse, que reconheceu o trabalho de Ada e pontuou ele como trabalho de base. Então, Alan Turing e Ada Lovelace eram pessoas muito à frente de seu tempo. Eles viram o futuro onde a sociedade via apenas desperdício. Hoje em dia, Ada é muito reconhecida, ainda não o suficiente, mas ela é bem reconhecida como a mãe da programação. Tem um dia que é o dia de Ada Lovelace também, para comemorar a presença das mulheres na tecnologia da informação. Existe uma linguagem também dedicada a Ada. Então, finalmente, quase 200 anos depois do seu nascimento, dos seus projetos, Ada tem ganhado seu reconhecimento cada dia mais. E isso mostra que a gente está progredindo socialmente, porque é importante trazer o trabalho de mulheres que foram pioneiras na computação, porque não foi só a Ada, tiveram várias mulheres, mas elas têm a história apagada, porque foi uma área que, de repente, foi tomada pelos homens, e hoje em dia ela é ocupada majoritariamente por homens. Então é importante que a gente tenha esse cuidado de
trazer de volta à vida essas personalidades que trouxeram a computação à vida, porque isso pode influenciar, isso pode incentivar meninas a entrarem numa área que também é delas e que inclusive tem uma pioneira. Então, essa área, não é dos homens, essa área é nossa também, e isso tem que ser mostrado. E a Ada Lovelace é uma das maiores personalidades que pode mostrar isso, que pode mostrar que as mulheres, elas estão na ciência, elas estão na matemática, e nesse caso, que elas mais do que estão na computação. Enfim, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo e, por favor, preencha o forms aqui embaixo para eu ganhar minhas horas de extensão com o quanto você ficou satisfeito com o conteúdo. É um conteúdo que ele deve ser disseminado e que eu considero muito importante pelos motivos que já disse, e é muito gratificante poder estar trazendo isso. É isso, gente, então tchau e até a próxima extensão que eu tiver que fazer.